aquele que tinha uma intimidade tão grande com Cristo Jesus, que ele reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. A Bíblia mostra, aleluia, que ele escrevendo no capítulo 1 de João, ele escreve, aleluia, e fala a respeito do verbo vivo. Aleluia, diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aleluia, e o verbo habitou no meio de nós. Capítulo 1, ele fala do verbo vivo, que é Jesus, que é a própria palavra. Capítulo 2, Jesus fala a respeito do primeiro milagre que ele operou em Caná da Galileia, a qual ele transformou a água em vinho. No capítulo de número 3, ele fala, aleluia, tem um encontro com o fariseu por nome de Nicodemos, onde ele fala, aleluia, instrui Nicodemos a respeito do novo nascimento, a qual ele diz para Nicodemos que se ele não nascer da água e do Espírito, ele não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Quando olhamos para o capítulo 4 de João, ele tem um encontro com a mulher samaritana, a qual aquela mulher está com uma sede na sua alma e quer saciar esta sede da alma, aleluia, aleluia, procurando saciar esta sede com os prazeres dessa vida, tomando o marido de uma, tomando o marido de outra, e quanto mais ela faz desta maneira, mais a sua vida vai de mal a pior. Mas no dia que ela se encontra com Jesus, Jesus ofereceu uma água que não saciaria a sede do seu corpo, mas a sede da sua alma. Pois ela, Jesus diz para ela: se tu beber da água que eu te der, essa água se fará uma fonte no teu ventre que vai jorrar para a vida eterna. Aquela mulher tem o desejo de provar da água, porém, aleluia, Jesus manda aquela mulher chamar o seu marido. Porém, ela disse: eu não tenho marido. E Jesus lhe disse: bem, pois tu já teve 5, e o que tu tem agora lá dentro da tua casa não é teu. Naquele momento, aleluia, aquela mulher começou a entender que quem estava diante dela era o Filho de Deus, era Jesus de Nazaré. No capítulo de número 5, Jesus está subindo para Jerusalém, e a Bíblia diz que próximo em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, havia um tanque chamado em hebreu de Betesda, que também significa casa de misericórdia. Nesse tanque, a Bíblia diz que havia 5 alpendres, 5 andares, 5 pavilhões, onde havia 4 qualidades de pessoas reunidas diante daquele pavilhão. Havia pessoas enfermos, cego, coxo e paralítico, todos eles esperando o movimento das águas, porque eles acreditavam que havia um certo tempo, aleluia, um certo tempo, ou seja, de ano em ano, eles acreditavam que descia um anjo sobre as águas do tanque e agitava a água daquele tanque, e o primeiro que descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que estivesse. Aí a Bíblia diz que estava ali um homem que havia 38 anos, ele não tinha essa idade de 38 anos, ele tinha 38 anos que ele se achava enfermo, 38 anos de sofrimento, 38
em Jesus, não estão esperando em Deus, e estão depositando a sua fé na água do tanque e no anjo que desce. Pessoas estão ali frustradas, pessoas que tinham uma boa condição, pagavam alguém para que quando a água fosse agitada, pegasse ele nos braços e jogasse lá. Mas esse homem já está 38 anos, 38 anos ele foi abandonado pela sua família, 38 anos, aleluia, seus filhos não estão mais do seu lado, 38 anos, o recurso que eles investiram nele acabou e agora ele está sozinho, 38 anos ele vendo sempre a água agitando e alguém chegando primeiro do que ele pulando. Louvado seja 38 anos, seus olhos estão contemplando o milagre na vida de alguém, mas o milagre nunca aconteceu na vida dele. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão. Cada milagre é um tempo determinado por Deus para acontecer na nossa vida. Muitas das vezes não é na hora que eu quero, não é no meu tempo, é na hora de Deus. Se, aleluia, esse milagre que o teu coração almeja ainda não aconteceu, irmão, é porque o tempo de Deus ainda não chegou. Porque Deus usa o tempo, irmão. O tempo é o melhor professor para nos ensinar. Ninguém gosta de esperar. É por isso que o salmista Davi vai dizer: eu esperei com paciência no Senhor. Eu esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Mas ele se inclinou no tempo certo, na hora certa. O salmista disse que, aleluia, ouviu. Ele esperou no Senhor, mas ele esperou orando, ele esperou perseverando, ele esperou fazendo a obra, ele esperou acreditando e confiando. Ele não esperou de braço cruzado, ele esperou fazendo algo para Deus, entendendo que no tempo de Deus será perfeito. Aleluia. Há uma multidão que está ali, irmão, aglomerada naquele tanque. Pessoas enfermos, cegos, coxo e paralítico. E esse homem era paralítico. Aleluia. Por ele ser paralítico, não podia sair do local. Sua vida, 38 anos, ele está vivendo uma vida deitado em cima de uma cama, sem alguém olhar para ele e sentir pena, sem alguém olhar para ele e sentir misericórdia. Pois o significado do tanque que ele está em volta, 38 anos, significa casa de misericórdia. Só tinha um nome, só tinha um significado, mas verdadeiramente ao redor do tanque não havia misericórdia. Porque se tivesse misericórdia, não tinha uma multidão como aquela ao redor do tanque. Aleluia, louvado seja Deus. Então todos estão voltados à água do tanque e esperando o anjo descer do céu e agitar a água. Irmão, tinha pessoas que depositavam a sua fé tão forte, olhando para a água daquele tanque, que muitas das vezes o anjo nem descia, só o vento passava, a água movimentava e alguém entendia que era o anjo, pulava e pela fé saía curado. Saía curado. Porque, irmão, a tua fé faz você enxergar aquilo que não existe. A fé, ela traz à existência aquilo que não existe. É você acreditar e confiar, e você vai ver acontecer na tua vida. Tá? Porque tem muitas pessoas que são ímpias e depositam a sua fé muitas das vezes numa imagem. Não é a imagem que faz nada por ele, é a fé dele. A fé faz, aleluia. Mas há dois tipos de fé diferentes na Bíblia Sagrada, irmão. Há uma fé que só te cura, mas há uma fé que te salva. Não adianta ter a fé só que cura e não ter a fé que leva você à salvação. Porque o homem, aleluia, se ele não tiver essa fé para a salvação, aleluia, vai ficar igual aqueles 10 leprosos. Foi curado, mas aí 9 foi embora, só voltou um. E o que voltou reconheceu, saiu restaurado por completo, porque reconheceu. A fé que ele sentiu na mesma palavra que Jesus liberou para ele, disse: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece a oferta que Moisés ordenou que vos oferecesse no templo. Então eles ouviram a palavra que Jesus liberou, acreditou, foram andando a se encontrar com o sacerdote e a sua carne foi ficando purificada, limpa. Fé que cura. Mas aí, a
que eles tiveram depositado na palavra que Jesus liberou, curou. Mas e a alma? Continuou enfermo, doente. Pois eles não voltaram para reconhecer aquilo que Jesus fez. Quem liberou a palavra para eles não foi o sacerdote lá do templo, foi Jesus. Jesus mandou eles ir no templo, fazendo como se fosse um teste com eles, para ver se eles seriam capazes de reconhecer o que Jesus acabou de fazer na vida de cada um deles. A cada passo que eles estão dando, eles estão vendo algo, parte do seu corpo sendo restaurado, a enfermidade saindo, a pele normal, e eles poderiam ter reconhecido e voltado. Não, vamos voltar diante de Jesus e agradecer a Ele, pois não foi o sacerdote que me curou, foi Jesus que liberou a palavra de milagre para a minha vida. Aí voltou o samaritano voltou e disse: Senhor, só eu voltei para te dar glória a Deus. Aí Jesus disse: não foram 10 os limpos que eu acabei de purificar? Ele disse: Senhor, mas para reconhecer, só eu reconheci. Aí Jesus olhou para ele e disse: filho, a tua fé te salvou. Aí Jesus liberou, irmão. Aleluia. A fé que ele precisava receber antes da cura do povo. A tua fé te salvou. Porque se primeiramente você for salvo, irmão, você viverá uma plenitude de Deus na tua vida. As demais coisas Deus faz na tua vida. O que Deus está preocupado é te salvar. Verdade, meu Deus. Para depois Ele curar o teu físico. Louvado seja o nome do Senhor. O homem está lá ao redor do tanque. A multidão está lá. O significado do tanque é misericórdia. Mas ninguém tem misericórdia de ninguém. Pessoas estão agonizando, pessoas estão acamadas, pessoas estão cegas, pessoas estão doentes, gemendo de dor, e ninguém se compadece. Aí Jesus entrou no ambiente do tanque. Jesus passou pela porta das ovelhas, e a expectativa dos homens era tão forte no anjo e nas águas, que Jesus está dentro do ambiente da dor deles. Jesus entrou dentro do cenário do problema de cada um daqueles homens, e nenhum deles foram capazes de reconhecer, e nem ninguém foi capaz de sentir a sensibilidade da presença de Jesus chegando. Jesus entrou, andou no meio, e ninguém deu nem a mínima para ele. Aí a Bíblia diz que estava ali um homem que havia 38 anos que se encontrava doente, enfermo. Aí olha o que a Bíblia diz, ó, e Jesus vendo esse deitado, porque Jesus viu, e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, Jesus tinha, irmão, Jesus iniciou o ministério dele com 30 anos de idade. Aleluia. 30 anos ele iniciou o ministério. Quando ele era 33 anos, próximo já de ser crucificado, esse homem aqui já está 38. Sabe o que significa isso, irmão? Significa que, aleluia, Jesus ainda estava lá do lado do Pai do céu. Esse homem já estava ao redor do tanque sofrendo. É por isso que a Bíblia diz: e Jesus viu esse deitado, e sabendo que esse homem estava nesse estado havia muito tempo, aleluia, foi todo esse tempo que esse homem está enfrentando de sofrimento, de dor, é um processo que Deus está permitindo ele passar, é um processo para que quando esse homem, irmão, venha sair desse processo, ele venha saindo, aprendendo lições, extraindo algo, aleluia, daquela situação que ele vivenciou há tanto tempo na sua vida. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que agora Jesus chegou, o homem está olhando para o tanque, a multidão está olhando para a água do tanque, alguém olha para o céu para ver se o anjo vai descer, mas naquele momento ali Jesus entrou no ambiente e ninguém percebeu. Aí Jesus foi diante do homem que está há 38 anos. 38 anos ele está ali, Jesus chega por trás das costas dele. Esse é o único homem que eu vou ver Jesus curar dentro da Bíblia Sagrada, irmão, que não vai precisar nem olhar no rosto de Jesus. Jesus vai curar esse homem e ele